Professor Fabiano Machado, seu professor de redação em português. Por que redação primeiro? Porque nós vamos ver agora a redação oficial, parte 1. Eu dividi a redação oficial em duas partes, parte 1 e 2. Parte 2 nós vamos ver os modelos, os tipos de texto e como é que eles são escritos. A parte 1 não, é teoria, é tudo o que é, o que pode ser cobrado. Vamos lá então, o que é a redação oficial? Redação oficial aí, parte 1, vamos trabalhar agora os seus conceitos. Então, os aspectos gerais da redação oficial. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Para que haja comunicação são necessários alguém que comunique, ok? Alguém a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Tá? Este ou esta ou aquele ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço ou seção. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica, e o destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do poder executivo ou dos outros poderes, ok? Então, além disso, eu tenho que considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento que vai ser redigido ali, para que o texto esteja adequado à situação comunicativa entre os dois poderes, ok? A necessidade de empregar determinado nível de linguagem é importante nos atos administrativos, ok? E nos expedientes oficiais. Porque eu não posso vir com uma linguagem chula, ok? Eu tenho que vir com uma linguagem padrão, culta, tá? E do próprio caráter público, né, desse ato, porque é um documento oficial, ele tem a sua finalidade. Os atos oficiais, tá, eles são entendidos como atos de caráter normativo, tá? Eles seguem normas, pois eles são estabelecidos em regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicas. O que só é alcançado se, em sua elaboração, for empregado que é uma linguagem adequada. Eu não posso vir com uma linguagem, vamos dizer assim, aquela linguagem mais chula, uma linguagem informal. Eu tenho que vir numa linguagem formal, uma linguagem o quê? Norma culta, tá? Outra coisa, o mesmo se dá com os expedientes oficiais, né, cuja finalidade precipua, né, é de informar com o quê? Com clareza e objetividade. Cuidado com isso, eles têm que ter clareza e objetividade. Então, o que é a redação oficial? Em uma frase, nós podemos dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público, né, redige comunicações oficiais e atos normativos. Tá? No manual, né, interessa-nos tratá-la do ponto de vista da administração pública federal. A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua, mas ela tem que ser de maneira o quê? Correta. Então, qual é a finalidade da minha redação oficial? As normas da redação oficial, ela tem como objetivo garantir a clareza das comunicações dos órgãos públicos. E é importante lembrar que a redação oficial, ela pode ser dirigida ao público em geral, às pessoas, tá? A uma instituição privada ou a outro órgão público ou entidade pública. Então, por seu caráter público, né, ela deve ser comunicar correta e claramente, sendo objetiva, com a totalidade da população. E por isso adota-se uma unidade de expressão que facilite a compreensão dos textos oficiais. Vocês já imaginaram se cada governante adotasse uma linguagem própria para o seu mandato? Ou se cada estado usasse as suas gírias e expressões? Bate! Ou se não, carioca, aí moleque. Então eu tenho que cuidar isso aí, por isso que tem um manual que rege essa comunicação. Então a comunicação entre a administração pública e a população não seria eficiente e traria diversas complicações. Imagina fazer um documento aí usando uma linguagem, vamos dizer assim, lá no Rio de Janeiro, o aumento do cacetinho, lascou tudo. Lá é pão francês, aqui que é o cacetinho. Então isso aí nós já vimos em variações linguísticas, ok? Qual é a estrutura dessa minha linguagem, tá? A estrutura e linguagem dos expedientes oficiais. Como é que eu trabalho a estrutura e a linguagem? Nos documentos oficiais, né, eu devo respeitar a sua estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, que está intimamente ligado à sua forma, né, de apresentação. Essa estrutura é pré-estabelecida e definida no manual de redação oficial, ok? O texto do documento oficial, ele deve seguir a seguinte padronização de estrutura, tá?
Nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura. Aqui não vou encaminhar documento nenhum, é somente a informação. Uma introdução em que é apresentado o objetivo da comunicação, né? Eu devo evitar os usos das formas tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre me informar que. Prefiro empregar a forma direta, informo, solicito, comunico, ok? O desenvolvimento, em que o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, ela deve ser distintas, né? Ela deve ser separadas em parágrafos distintos, e o que confere vai ter maior clareza na exposição, né? E a conclusão, em que é afirmada a posição sobre o assunto, ok? Já quando forem usados para encaminhamento de documentos, tá? A estrutura ela modifica um pouquinho. A introdução ela deve iniciar com referência ao expediente que solicitou, né, o encaminhamento. Se a remessa do documento não tiver sido solicitada, né, deve iniciar com a informação do motivo dessa comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento encaminhado, tipo, data, origem, o signatário e assunto que se trata, e a razão pela qual está sendo encaminhado. O desenvolvimento, se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito do documento que encaminha, ele poderá acrescentar ali parágrafos de desenvolvimento. Caso contrário, não há parágrafo de desenvolvimento em expediente usado para encaminhamento de documentos, ok? Tanto na estrutura 1 quanto na estrutura 2, tá? O texto do documento deve ser formatado da seguinte maneira: alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples, parágrafos, espaçamento entre parágrafos de 6 pontos após cada parágrafo, recuo de parágrafo de 2,5, tá? Da margem esquerda, numeração dos parágrafos, apenas quando o documento estiver 3 ou mais parágrafos, desde o primeiro, né? Não se numera o vocativo e o fecho, a fonte, calibri ou calito, o corpo do texto, tamanho 12, citações recuadas, tamanho 11 pontos, e nota de rodapé, tamanho 10 pontos. Símbolos. Para símbolos não existe nas fontes indicadas, pode-se utilizar as fontes Symbol e Windings, ok? Linguagem dos expedientes oficiais, tá? Então, a linguagem dos textos oficiais deve ser sempre pautada, né? Pauta-se ela pelo padrão culto formal da língua. Não é aceitável, portanto, que desses textos constante coloquialismos ou expressão de uso restrito a determinados grupos que comprometeriam sua própria compreensão pelo público. Então, em razão do seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e os expedientes oficiais, eles vão requerer o uso da língua padrão, né? Que acata os preceitos da gramática formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. Então, um léxico normal, o léxico gramatical. O uso do padrão culto é, portanto, imprescindível na redação oficial, por estar acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas, regionais, dos modismos vocabulares e das particularidades linguísticas de cada região aí, ok? Recomendações. A língua culta é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. O uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. A consulta ao dicionário e à gramática é imperativa na redação de um bom texto, entenderam? Pode-se concluir que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem, o que há e o uso da norma padrão nos atos e nas comunicações oficiais, ok? É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas. Mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. Eu tenho que usar a norma culta. Então, a adequação da linguagem ao tipo de documento. Os princípios que regem a redação oficial são 4: a impessoalidade, a formalidade, a concisão e o nível de linguagem. Vamos ver cada um deles agora. A impessoalidade decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica, da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades: do caráter impessoal do próprio assunto tratado. É preciso ressaltar que, como é o servidor público quem redige as comunicações oficiais, necessita-se manter o grau de impessoalidade, sem interferência da opinião, ok? Além disso, é necessário que haja formalidade,
Padronização nas comunicações utilizando, para isso, os pronomes de tratamento. Já a concisão, de acordo com o documento oficial, está presente no texto, que consegue transmitir um máximo de informações com o mínimo de palavras. Logo, o autor deve ter conhecimento para redigir o texto e ainda saber revisá-lo. Vale ressaltar que o nível de linguagem se dá pela utilização da norma culta, por ser uma comunicação de serviço público, que tem como objetivo informar, normatizar leis e decretá-las, ok? Então, pronomes e expressões de tratamento. Os pronomes de tratamento eles são usados para manter o que? A formalidade, impessoalidade e respeito para com as autoridades. Lembrando que a concordância com esses pronomes ocorre na terceira pessoa do singular sempre, tá? Olha, veja abaixo como deve ser usado. Vossa Excelência, tá? São de uso consagrado. Vossa Excelência, para as seguintes autoridades: do Poder Executivo, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal, Oficiais Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, Secretários de Estados dos Governos Estaduais, Prefeitos Municipais, ok? Do Poder Legislativo, ok? Deputados federais e senadores, ministros do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos tribunais de contas, presidentes das câmaras legislativas municipais. E do Poder Judiciário, ministros dos tribunais superiores, membros de tribunais, juízes, auditores da Justiça Militar. Todos esses eu uso o que? Vossa Excelência, ok? Então, o vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes do poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo, ok? Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, Excelentíssimo Senhor Presidente do Superior Tribunal Federal. As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo. Senhor Senador, Senhor Juiz, Senhor Ministro, Senhor Governador, ok? Atributos da redação oficial. Aqui são as situações que eu devo manter na minha redação oficial. Clareza e precisão. A clareza é um texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor e a precisão completamente a clareza, que significa que o texto é bem articulado. Objetividade, eu tenho que ser objetivo. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Concisão. Concisão é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Coesão e coerência. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Impessoalidade. Conforme esse princípio constitucional, a administração não deve privilegiar ou prejudicar ninguém, privilegiando o interesse público. Apesar de ser escrita por servidor público, tá? A pessoalidade deve expressar a vontade estatal. Formalidade e padronização. As comunicações devem ser sempre formais, isto é, obedecer a certas regras de formas, inclusive o uso correto das formas de tratamento. Norma padrão, uso da norma padrão da língua portuguesa, sempre a linguagem padrão. E assim nós vimos aí a nossa parte 1 da nossa redação oficial, que é como ela tem que aparecer, como ela tem que ser feita, ok? Um beijo do gordo para vocês e até a próxima aula.